Desde tempos imemoriais, a humanidade olha para as estrelas em busca de respostas. As civilizações antigas, com suas vastas estruturas e mitologias complexas, frequentemente fazem surgir uma pergunta intrigante: será que seres extraterrestres visitaram a Terra em um passado distante, influenciando o desenvolvimento de nossas culturas e tecnologias? A teoria dos deuses astronautas sugere que muitos dos deuses venerados pelas antigas civilizações eram, na verdade, visitantes de outros planetas, seres que trouxeram conhecimento avançado para a humanidade. Este vídeo explora os mistérios que cercam essa fascinante hipótese, examinando evidências arqueológicas, mitológicas e culturais que apontam para a possível presença de deuses astronautas na história da Terra. O enigma dos Vimanas, aeronaves dos deuses na Índia Antiga. Os textos antigos da Índia, especialmente os épicos como o Ramayana e o Mahabharata, mencionam máquinas voadoras conhecidas como Vimanas. Esses veículos celestiais, descritos como capazes de viajar grandes distâncias e realizar manobras complexas, são frequentemente interpretados por teóricos dos deuses astronautas como evidências de tecnologia extraterrestre. A rica descrição desses veículos, suas capacidades e as guerras aéreas nas quais foram usados sugerem que os antigos indianos poderiam ter testemunhado a presença de visitantes de outros mundos. A interpretação desses textos continua a ser um campo fascinante e controverso de estudo. Os textos do Zohar, a Cabala e os visitantes estelares. O Zohar, uma obra fundamental do misticismo judaico, contém passagens que, para alguns estudiosos, sugerem encontros com seres de outros mundos. O Zohar menciona carros de luz e seres alados, que descem do céu para interagir com os profetas e os patriarcas do judaísmo. Algumas interpretações modernas desses textos místicos veem essas descrições como referências a naves espaciais e seres extraterrestres que visitaram a Terra em tempos antigos. O Zohar, com suas descrições enigmáticas e simbólicas, continua a ser uma fonte rica para especulações sobre a possível interação entre humanos e seres de outros mundos. Os deuses sumerianos e os Anunnaki. A civilização suméria, uma das mais antigas do mundo, deixou uma rica herança de textos e mitologias que mencionam seres conhecidos como Anunnaki. Esses deuses, segundo as escrituras, desceram do céu e transmitiram conhecimento e poder aos governantes sumérios. Alguns pesquisadores defendem que os Anunnaki poderiam ter sido visitantes extraterrestres, que chegaram à Terra em busca de recursos, como o ouro, e, em troca, auxiliaram na criação de civilizações avançadas. A mitologia sumeriana, com suas descrições detalhadas de tecnologia e interações entre humanos e deuses, oferece um dos mais intrigantes casos em apoio à teoria dos deuses astronautas. O livro de Ezequiel, Visões de naves espaciais? O livro de Ezequiel, parte do Antigo Testamento, descreve visões que, para muitos estudiosos, se assemelham a encontros com naves espaciais. Ezequiel relata a aparição de um carro de fogo, que desceu dos céus, acompanhado por figuras que pareciam seres sobrenaturais. A descrição detalhada de rodas dentro de rodas, luzes brilhantes e movimentos mecânicos leva alguns a acreditar que Ezequiel pode ter testemunhado uma nave espacial. Essa interpretação do texto bíblico é frequentemente citada como um dos exemplos mais antigos de um possível encontro com seres extraterrestres na literatura religiosa. O mito de Quetzalcoatl, um visitante do espaço? Quetzalcoatl, o deus serpente emplumada dos povos mesoamericanos, é venerado como um grande civilizador que trouxe conhecimento e progresso às civilizações antigas da região. A aparência descrita desse deus, combinada com suas habilidades sobre-humanas, levou alguns pesquisadores a especular que Quetzalcoatl poderia ter sido um visitante extraterrestre. As lendas associadas a ele falam de sua partida para os céus, prometendo retornar no futuro. Essas narrativas, somadas à iconografia que o representa, reforçam a ideia de que Quetzalcoatl poderia ter sido um dos deuses astronautas que visitaram a Terra em um passado distante. A Batalha dos Céus, artefatos e relatos antigos. Diversos textos antigos e obras de arte retratam batalhas nos céus, envolvendo figuras que parecem estar em naves ou carruagens voadoras.
Na Índia, o épico Mahabharata descreve a Batalha de Kurukshetra, onde carros voadores, chamados Vimanas, participaram. Da mesma forma, antigos textos babilônicos e egípcios mencionam guerras nos céus, com deuses lançando armas poderosas de suas naves celestiais. Esses relatos levam a especulações de que essas descrições de batalhas não seriam meramente mitológicas, mas sim registros de conflitos envolvendo seres extraterrestres que visitaram a Terra em tempos antigos. O papiro Thule, OVNIs no Egito Antigo. O papiro Thule, um documento egípcio antigo, descreve um avistamento de discos de fogo no céu, ocorrido durante o reinado do faraó Tutmés I. Segundo o relato, essas luzes brilhantes foram vistas cruzando os céus, causando espanto e medo entre os egípcios. Para os teóricos dos deuses astronautas, o papiro Thule representa um dos primeiros registros documentados de OVNIs na história humana. Embora a autenticidade do papiro seja debatida, ele continua a ser uma peça intrigante no quebra-cabeça das possíveis interações entre seres extraterrestres e as civilizações antigas. As esferas de Klerksdorp, tecnologia ancestral. Descobertas na África do Sul, as esferas de Klerksdorp são pequenos objetos esféricos de origem e propósito desconhecidos, datados de aproximadamente 3 bilhões de anos atrás. Algumas dessas esferas apresentam sulcos ao longo de seus diâmetros, sugerindo uma origem artificial. Pesquisadores alternativos sugerem que essas esferas poderiam ser evidências de tecnologia avançada deixada por visitantes extraterrestres em um passado remoto. Embora a maioria dos cientistas as considere formações naturais, as esferas de Klerksdorp continuam a suscitar debates sobre a possibilidade de civilizações alienígenas terem visitado a Terra em eras pré-humanas. Pumapunku, engenharia alienígena. Pumapunku, um antigo complexo de templos na Bolívia, é conhecido por seus megálitos precisos e elaborados, cortados com uma precisão que desafia explicações convencionais. As pedras gigantescas foram esculpidas com ângulos retos perfeitos e encaixes tão precisos que nem uma lâmina de faca pode passar entre elas. Sem ferramentas de metal ou tecnologia avançada, a construção de Pumapunku desafia a lógica da engenharia antiga. Essa misteriosa precisão levou alguns a especular que os construtores de Pumapunku poderiam ter recebido assistência de seres extraterrestres, possivelmente utilizando tecnologia desconhecida para os humanos da época. A lenda dos Dogons, conhecimento estelar avançado. A tribo Dogon, no Mali, possui uma tradição oral que descreve em detalhes o sistema estelar de Sirius, incluindo a existência de uma estrela companheira, Sirius B, que só foi confirmada pela ciência moderna em 1970. Segundo os Dogons, seres anfíbios conhecidos como Nomos desceram dos céus em embarcações e transmitiram esse conhecimento astronômico avançado à tribo. A precisão das informações astronômicas dos Dogons, que antecedem as descobertas científicas modernas, alimenta especulações sobre contato extraterrestre e a transmissão de conhecimento estelar por visitantes de outros mundos. Os Moais da Ilha de Páscoa, conexão extraterrestre? Os Moais, as gigantescas estátuas de pedra da Ilha de Páscoa, são um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Com alturas que chegam a 10 metros e pesos de até 82 toneladas, os Moais foram esculpidos e transportados por distâncias consideráveis por uma civilização com recursos limitados. Algumas teorias sugerem que os Moais poderiam representar visitantes extraterrestres que chegaram à ilha, ou que a tecnologia utilizada para esculpi-los e movê-los foi fornecida por esses seres. As lendas locais falam de deuses que caminharam pela Terra, adicionando um elemento sobrenatural à já misteriosa história da Ilha de Páscoa. O significado dos astronautas ancestrais. Reflexões sobre a história humana. A teoria dos deuses astronautas levanta questões profundas sobre as origens da civilização e o papel que visitantes extraterrestres poderiam ter desempenhado no desenvolvimento humano. Se essas teorias tiverem fundamento, a história da humanidade precisaria ser reescrita, reconhecendo que nosso desenvolvimento pode ter sido influenciado por seres de outros mundos. Essas reflexões nos convidam a reconsiderar nossa própria história e a possibilidade de que nunca estivemos realmente sozinhos no universo.
O mistério dos deuses astronautas continua a fascinar e intrigar, desafiando nossas concepções sobre a história, a religião e o papel da humanidade no universo. Seja mito ou realidade, essas teorias nos levam a explorar novas possibilidades e a questionar o que realmente sabemos sobre nosso passado. Enquanto novas descobertas surgem e a tecnologia avança, a busca por respostas continua, e o fascínio por esses antigos mistérios apenas cresce. A história humana, rica em lendas e enigmas, pode ter sido moldada por forças além da Terra, e essa possibilidade mantém viva a chama da curiosidade e da exploração. Até a próxima!